Oi, gente, eu sou a Ari Morgan e hoje estou aqui para contar para vocês como foi o meu processo de inseminação aqui na Polônia. Eu moro aqui há 2 anos e a gente já veio do Brasil com um diagnóstico, a gente teria que fazer um tratamento para conseguir engravidar. Já vou contar aqui pra vocês que não foi por inseminação que a gente conseguiu engravidar, mas né, a gente tá com 30 semanas, a Liz tá com 30 semanas, ela tá logo logo nascendo, a gente tá muito feliz, mas a gente conseguiu essa gravidez através de um processo de fertilização. Mas a gente passou antes disso por um processo de inseminação aqui, um tratamento, e eu quero contar pra vocês nesse vídeo como que foi e os custos, né, disso aqui na Polônia. Bom, para começar, a gente, quando recebeu essa proposta de trabalho para vir para cá, a gente pensou assim, né? Pode ser um pensamento bobo, tá, gente? Mas a gente não conhece muito sobre a Polônia, né? Vamos combinar. E então a gente pensou assim: será? Será que eles fazem esse tipo de tratamento lá para estrangeiro? Sei não, hein? Vamos pesquisar, porque isso seria um impeditivo pra gente para aceitar esse trabalho. Então a gente pesquisou, a gente conversou com uma clínica aqui de tratamento. Na verdade, hoje a gente tá morando em Gdansk, tá? A gente acabou de mudar, mas a gente morava em Wrocław, tá? Então tudo isso aconteceu nessa cidade de Wrocław. É, a gente conversou com essa clínica chamada Invicta, tá? E o cara respondeu pra gente, assim, de uma forma que a gente ficou um pouco assim, achando estranho, sabe? Porque era como se a gente ele tivesse que saber o período exato que a gente estaria ali para ele fazer o encaixamento das consultas. E a gente falou assim: olha, mas a gente tem indo morar em Wrocław, a gente não entendeu. Aí ele falou: não, tá, achei que vocês iam vir aqui só para fazer o tratamento. A gente achou aquilo um pouco estranho na época, mas depois eu vou abrir um parênteses aqui para explicar para vocês. Isso é muito comum aqui, tá, gente? Principalmente de outros europeus vindo para a Polônia para fazer esse tratamento. Bom, nós conseguimos perceber dois motivos para isso, podem ter mais, né, justificativas, mas a primeira é por questões legais. Existem leis, né? Cada país tem leis diferentes sobre o processo de fazer um tratamento para engravidar, tanto na inseminação quanto na fertilização. Por exemplo, né, tem países aqui que é proibido o uso de doações, então tem gente que precisa de um sêmen, tem gente que precisa de um óvulo, então aqui na Polônia é permitido, tem alguns países que não são. E a outra justificativa que a gente percebeu, né, que uma médica nos falou, é por questões financeiras, né? A Polônia, gente, ela faz parte da União Europeia, mas ela não está na zona do euro. Então a gente tem uma moeda chamada zloty, que na época, né, o ano passado, quando a gente fez, tinha um valor bem próximo do real. Hoje um zloty está valendo R$ 1,30. E aí, para quem ganha em euro, né, gente, faz muito sentido, assim. E é tudo muito pertinho aqui, você consegue fazer essas viagens, assim, é tranquilo. Eles fazem também alguns tipos, depois do tratamento, alguns atendimentos via telefone. Então acaba que é muito possível para um estrangeiro fazer esse tratamento aqui. Bom, então a gente veio pra cá sabendo que a gente conseguiria fazer esse tratamento e a gente também perguntou se eles aceitariam os nossos exames. Então eu fiz um check-up assim geral, fiz vários exames, até mesmo por questões do idioma, né, de facilidade, tinha um plano de saúde aqui, até toda essa questão, porque quando você chega, gente, tudo é tão novidade que se você conseguir reduzir o máximo de impacto é melhor. E eu nunca tinha pisado na Europa, então assim, já vi morar e ter que fazer, né, ter que fazer esse tratamento assim que é tão sério. A gente tentou amenizar o máximo possível. Mas tivemos nossa primeira consulta. A gente estava conversando ali, o Thiago, né, colocando ponderando várias dúvidas, o que é normal pra gente numa consulta no Brasil, né? Você vai no médico, você vai tirar todas as suas dúvidas. Ele, inclusive, às vezes, né, pergunta mais alguma dúvida, ficou alguma dúvida, é super normal, né? Aqui pra eles não, pelo menos pra essa médica, tá, gente? Não é todo médico, não, mas alguns médicos são assim, eles acham que você tem que saber alguma coisa, talvez eles acham que você tem que fazer alguma pesquisa prévia, enfim, não sei.
eles não se sentem tão confortáveis em responder, né, várias dúvidas, talvez algumas dúvidas que eles acham até boba, mas pra gente não era, né, dúvidas bobas e tal. E ela ficou um pouco nervosa com o Thiago na consulta. E ela chegou ao ponto de virar para ele e falou assim: Olha, você vai ficar calado agora, porque você não é o meu paciente. Quem é minha paciente é ela. E eu vou conversar só com ela e só ela tem o direito de falar. E ela virou pra mim e começou a conversar, começou a fazer perguntas. E assim, gente, aquilo me gerou um desespero. Primeiro por causa do idioma, né? A gente tava fazendo uma consulta em inglês, mas eu não tinha tanta tranquilidade, assim, em conversar em inglês. E meu inglês era muito ruim. E pelo choque também, né, que eu tava passando ali naquele momento. Então a gente saiu daquela consulta, ela deu uma lista de exames pra gente fazer, porque apesar deles terem aceitado os nossos exames, alguns exames, gente, eles têm validade muito curta, então validade de 1 mês, validade de 3 meses, então isso a gente teria que refazer. Quando eu saí dali, ela também falou que a gente teria que fazer uma fertilização. Os outros 3 médicos que a gente foi no Brasil também falaram que a gente tinha que fazer uma fertilização. Então a gente saiu, a gente já veio, né, setado que a gente tinha que fazer uma fertilização. Mas a gente falou assim, eu saí dali e falei assim, não quero voltar nessa médica não, sinto muito. Eu acho, gente, que esse é um tipo de tratamento, como vários outros, né, que primeiro assim, quando você vai no médico, pra qualquer coisa, você precisa confiar no médico, primeira coisa, né? Porque ele vai passar pra você sei lá, um remédio que você precisa confiar, que você vai tomar aquilo e vai te fazer bem, ou sei lá, né? Ele vai te falar alguma coisa. Então você precisa ter confiança no médico. Mas num tratamento como esse, além da confiança, você precisa de ter uma empatia. Porque é um tratamento, gente, que mexe muito com o seu emocional. A inseminação não, mas a fertilização também ela é dolorida fisicamente. Existem várias dúvidas, são várias etapas, né? Mais no caso da fertilização, na inseminação é uma coisa mais simples, mais rápida, mas na fertilização são várias etapas. Você precisa ter uma pessoa que seja um pouco mais próxima de você, que você tenha um pouco mais de liberdade. E essa mulher não me gerou, né? Essa médica não me gerou essa empatia. Então a gente falei com o Thiago, vamos procurar em outra clínica, ver se tem outro médico, porque não gostei não. E aí, ao invés de a gente procurar na mesma clínica, né, um médico, a gente foi para uma outra clínica chamada Invimed. E acho que a gente ficou com vergonha, assim, sabe, enfim, bobeira, né? Mas a gente foi para uma outra clínica chamada Invimed e nós chegamos lá e apresentamos novamente todos os nossos documentos, conversamos com o médico e ele olhou pra gente e falou assim: Mas por que vocês não fazem um tratamento de inseminação? Por que vocês já estão partindo para fertilização sem tentar a inseminação? A gente falou com ele, porque nos falaram que não seria possível. Ele falou assim, não, as chances são menores, mas é possível fazer. Aí a gente pensou assim, bom, chance menor é o que todo mundo diz, né, que tem. Ele falou assim, olha, até pelos custos, né, o custo de uma inseminação é bem diferente de um custo de uma fertilização. A gente geralmente tenta umas 3 vezes a inseminação antes de passar para uma fertilização. Então a gente achou que sim, vai que né, sabe aquela luz assim que você se apega? Vai que é a inseminação pra gente. E então a gente, nossa primeira tentativa foi em dezembro de 2018. Vou contar pra vocês quais são os passos, tá? De uma inseminação aqui. Bom, primeiro você faz essa consulta, tá? Pra você levar os exames, se você já tiver. No nosso caso, né? A gente já tinha, mas se você não tiver, você faz a primeira consulta mesmo pra ver quais exames você tem que fazer. Depois você faz uma consulta para levar todos os exames para esse médico analisar e ele vai verificar com você qual que é o remédio que você vai tomar para estimular a ovulação e você vai tomar a partir do 2º dia da menstruação. Menstruou, 2 dias depois começa a tomar esse remédio e você, quando chegar no 10º dia,
Você vai voltar no consultório, ele vai fazer uma análise, né, dos folículos que você liberou, qual que é o tamanho deles, como que tá, né, quantos dias ainda seria interessante esperar. E aí, quando ele marcar esse dia, você vai lá um dia antes, né, da inseminação, para tomar uma injeção que é para amadurecer esses folículos e eles saírem, tá? Eles vão fazer isso nas próximas 24 horas. Então, no dia seguinte, você vai voltar lá, fazer, né, exatamente. O seu companheiro vai 2 horas antes e colhe o sêmen. Eles vão fazer uma qualificação daquele sêmen e depois, 2 horas depois, você vai receber via inseminação esse sêmen. E aí é isso, tá? Custos disso. Anotei aqui. Essa injeção, tá? Não, vamos primeiro para as consultas. Cada consulta custa em torno de 150 slots, tá? O processo de inseminação que tem nesse processo a retirada a coleta do sêmen, a qualificação do sêmen e o transporte, né, para você, o táxi do sêmen para você. E tem a injeção, né, essa injeção que você toma para amadurecer esses folículos, que custa 100 slots. Então, você vai precisar aí, geralmente, tá? No nosso caso, foram 2 consultas, mais que ficaram 300 slots, mais a injeção de 100 slots, mais 850 slots, tá? Então, cada processo, mais ou menos, de inseminação, cada tratamento que você fizer aqui, custaria em 2018, início de 2019, tá? Que a gente fez outras tentativas, 1.250 slots, que dá mais ou menos uns R$ 1.600 hoje. Então a gente foi para lá em dezembro fazer a nossa primeira tentativa e o médico nos chamou e disse que, né, que o sêmen colhido não tinha uma qualificação tão boa quanto esperado. E isso reduziria nossas chances de engravidar em 50%. Então vamos supor, seria no caso mais ou menos, se a gente tem 10% de chance, tá, de engravidar nesse tratamento, a gente teria 5%. Seria mais ou menos isso. Ele falou assim, fica a critério de vocês decidir ou não fazer. A gente decidiu não fazer dessa vez, saímos um pouco frustrados de lá, porque a gente não tinha recebido essa informação que isso poderia acontecer, sabe? Acho que esse é o problema, assim. Falta muito essa comunicação, né, no tratamento. Em janeiro a gente fez uma nova tentativa. Teve um remédio que o Thiago tomou nesse meio tempo, que foi a médica anterior, a médica chata que passou, chama Fertilman aqui. Ele ajudou bastante, assim, quer dizer, eu acho que ajudou, né, porque no mês seguinte a gente conseguiu a mínimo, né, de qualificação desse sêmen para fazer a inseminação. Então a gente fez uma inseminação em janeiro, uma inseminação em fevereiro. E sobre o valor de dezembro, a gente não chegou a pagar o valor da inseminação. A gente pagou só uma parte, que foi uns 200 e alguma coisa slots, porque foi feita essa qualificação, né, essa coleta e qualificação do sêmen, tá? Bom, quando chegou na terceira vez que a gente ia fazer a inseminação, né, a terceira vez, a gente começou a pensar assim, será que é isso mesmo? Será que esse médico tinha razão? Mas será que ele tá enganando a gente? E a gente teve vários outros casos, assim, de problemas de comunicação, né, com o médico. Ele é bem grosso também, né, e a própria clínica também, muita dificuldade de remarcação, porque, gente, quando fala assim, olha, você tem que vir no seu 10º dia aqui, seu 10º dia desse mês, por mais que você use um aplicativo, que você faça continha, você tá tomando hormônios, né? Então, assim, às vezes adianta 3 dias, às vezes atrasa 5, e aí você tem que fazer uma remarcação. E esse médico, ele era tão cotado, a gente não conseguia fazer uma remarcação muito simples, sabe? Tinha que ficar insistindo. Foi uma coisa meio chata, assim, que a gente também não achava que era desnecessário. A gente tentou fazer uma troca dentro da própria clínica para um outro médico. E aí eles falaram pra gente que se fosse trocar, a gente teria que começar do zero. Aí a gente achou um absurdo. E a menina ficou um pouco chocada, da recepção, um pouco chocada quando a gente falou com ela que a gente não tava gostando do médico,
que ele era um pouco grosso com a gente, que ele não tinha paciência de explicar os processos pra gente, que tinha muita informação que a gente se perdia. E aí ela achou aquilo tão diferente, assim, nossa, mas ele é tão bom. E no fim a gente descobriu que ela tinha falado pro médico, que isso é bem comum aqui, tá, gente? Que ela tinha falado pro médico que a gente reclamou dele e a gente ficou mais sem graça ainda. Então a gente decidiu voltar na primeira clínica e ver se a gente achava uma outra opção de médico naquela primeira clínica, que era a Invicta. Enfim, enfrentar, ver a outra médica lá. Falei, agora ela nem vai lembrar da gente. E ver se a gente conseguia uma consulta. A gente conseguiu uma consulta lá com uma outra médica 2 dias antes da nossa terceira inseminação. E ela me avaliou e falou assim, realmente, você tá com 3 folículos, um tamanho muito bom, vocês vão conseguir, né? Vocês vão conseguir fazer uma nova inseminação, mas olha, eu vou te confessar que o tratamento de vocês não é inseminação, vocês não vão conseguir engravidar por inseminação. Vocês precisam fazer uma fertilização. Então, vai de vocês, se vocês querem partir já para uma fertilização, se vocês querem tentar mais essa vez na inseminação. Então, gente, nós decidimos não fazer essa terceira tentativa de inseminação e já partir para a fertilização. E eu vou contar isso para vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!